Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 18 de maio de 2025. Amados, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um sonho simplesmente lindo. Uma irmã chamada Jéssica, do canal Herdeiros do Reino. Eu vou deixar o link no primeiro comentário. Ela teve um sonho com o céu. Um sonho maravilhoso. Um sonho em que ela teve a oportunidade de estar ali ao lado do Senhor Jesus e vivenciar o que é essa experiência. Um sonho em que ela tem acesso ao amor, como o amor acontece no céu. Uma experiência simplesmente marcante, dá até vontade assim de que o sonho não acabe, de que o vídeo não acabe, pelo nosso desejo de já querer logo vivenciar essa realidade que é o céu. Muito lindo esse sonho, um presente para cada um de nós nesse domingo aqui no Rio de Janeiro, muito ensolarado. Então, amados, vamos ao vídeo. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jéssica, para quem não me conhece. Eu abri esse canal para compartilhar as mensagens do Senhor e as experiências que o Senhor me dá com Ele, sobrenaturais, visões proféticas, sonhos proféticos, compartilhar a palavra de Deus e o Evangelho do Reino. Você está no canal Herdeiros do Reino. Sejam bem-vindos. Gente, eu quero contar para vocês hoje nesse vídeo um sonho que eu tive com o nosso rei, o meu rei, Jesus de Nazaré. Esse sonho, visão que eu tive, foi muito sonho. Assim que eu acordei, eu tive uma sensação muito forte, um sentimento muito forte. O Senhor, Ele me fez conhecer uma família no céu. Nós temos uma família no céu, gente. E esse sonho foi muito forte, foi muito impactante, porque ele me gerou um sentimento. Não foi apenas uma visão, foi um sentimento de pertencimento, foi um sentimento da eternidade que o Senhor me deu. Foi muito forte, gente. Quando eu acordei desse sonho, eu chorei o dia inteiro. Sem brincadeira. Meu amigo chegou aqui em casa e eu contei o sonho para ele e, enfim, contei o sonho para a primeira pessoa que apareceu. E eu estava tremendo muito, estava chorando muito, eu estava muito nervosa. O sonho foi que eu estava subindo uma colina, era tipo uma montanha, ela tinha escadas, né? E nessa colina, começando a subir, eu vi um restaurante do lado. Assim, eu vi um restaurante do lado. E esse restaurante, ele soava, eu via pessoas sentadas, eu via músicas, ouvia música, eu via pessoas sentadas, assim, eu olhava para as pessoas. Eu sei, o que vocês estão fazendo aqui? Sabe? Vocês estão perdendo a caminhada? O que vocês estão fazendo aqui? Era como se eu estivesse fazendo uma trilha com os amigos. E eu estava subindo essa colina. E aí era como se aquele restaurante fosse um grande entretenimento. As pessoas estavam ali sentadas, comendo, ouvindo música, normal, né? Até então. Só que no sonho eu tive um discernimento que aquilo não era bom. Não era bom ficar parada ali. E aí eu continuava subindo junto com essas pessoas, assim. Era como que eu vou colocar uma imagem aí para vocês poderem ver mais ou menos o que eu vi. Era uma montanha e ela tinha assim, beirando a montanha, ela tinha uma escadaria e a gente subia essa escadaria. Do lado esquerdo era uma montanha. Eu vi uma rocha, uma montanha. E do lado direito tinha esse restaurante, né, essas estações. E aí eu subia, eu continuava subindo. Aí chegou num momento da visão que tinha um guia, tinha um homem, um guia turístico, era como se fosse uma trilha, tá?
Aí tinha um guia turístico guiando a gente. E ele abriu a porta, uma porta assim, que parecia uma porta de um galpão, de sótão, sabe? E aí quando ele abriu essa porta, foi bem fora da lógica, assim, esse sonho. A gente chegou no final da escadaria, tinha essa porta, assim, ela abria e dava de encontro para uma floresta. E eu vi mais uma escadariazinha assim e eu vi uma floresta. E a gente subia e entrava nessa floresta. E nisso que a gente entrava nessa floresta, de repente o cenário mudou, começou um cenário de guerra. E aquele homem que era o nosso guia turístico, ele começou a atirar nas pessoas com uma metralhadora. E eu vi as pessoas que estavam comigo, elas começaram a correr para lá e para cá. Eu comecei a correr. E nisso que eu comecei a correr, o que aconteceu, né? Algo surpreendente aconteceu. Eu vi Jesus. E enquanto eu estava correndo ali na estrada, na floresta, Jesus, ele pegou na minha mão. Ele pegou na minha mão e eu via o espírito dele ao meu lado. Era como se fosse um holograma. Eu via Jesus. Como falei para vocês, quando eu tenho esses encontros com o Senhor, eu fico muito emocionada. Eu queria muito ter feito o vídeo no mesmo dia, mas eu não consegui, porque eu fiquei muito emocionada. Foi muito forte. Porque, gente, ele é o nosso Criador. Quando a gente tem esse encontro com ele, é como se fosse um encontro de alma. Eu não sei explicar isso a outra pessoa, que é algo muito sobrenatural, muito único mesmo. Só você mesmo tendo a sua própria experiência com Jesus. Mas o que eu posso fazer é repartir e compartilhar a minha experiência para que mais pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso que ele é. Ele era como se fosse um holograma, ele meio que saía de mim, assim, sabe? Eu via ele de roupa branca, todo resplandecente, ele segurava na minha mão com um belo sorriso no rosto. E ele falava assim, enquanto eu estava correndo, ele falava assim, não temas. Chegou a hora. Não temas. Chegou a hora. E aí eu ficava muito emocionada, feliz, tensa, porque eu estava correndo. E de repente eu escutei, e ele segurou na minha mão, o tempo todo ele segurava na minha mão. Aí eu escutei um barulho de metralhadora. Nesse momento que eu escutei, eu sabia que era a minha morte, eu ia morrer. Eu não senti nada no sonho. Eu só via o meu corpo caindo no chão, assim, com um saco de batata, meu corpo caía no chão. E o Senhor, ele me levava. De repente, nisso que o meu corpo caía no chão, eu já não estava dentro do meu corpo mais. O meu corpo, eu saía do meu corpo, as minhas mãos sempre dadas com Jesus. No momento que ele segurou na minha mão, ele não soltou mais, desde a hora da minha morte. Antes de eu morrer, ele segurou na minha mão e ele falou comigo. E aí, quando eu caí, ele já me arrebatou do meu corpo. E a gente começou a subir, de mãos dadas com Jesus, e a gente começou a subir, começamos a subir. Jesus, ele era muito pleno, assim, sabe? Ele olhava para cima, assim, com ar de confiança, muito feliz. Ele estava feliz, que ele estava pegando o que era dele de volta, sabe? E como um pai que busca seu filho no colégio, eu olhei, enquanto a gente estava subindo enquanto a gente estava sendo elevado ao céu, eu olhei para trás e eu via meu corpo caído lá e o corre-corre. E a gente já estava bem alto. E aí eu, plena, assim, uma paz que exalava. Não sei explicar isso para vocês. Mas era uma paz que transcendia o entendimento humano que eu sentia. Nada mais importava.
Acabou. É como se a vida tivesse zerado. Eu não lembrava mais de nada, não lembrava da minha família, não lembrava da minha vida, não lembrava mais nada. Eu só olhava para Jesus, contemplava, eu só conseguia contemplar Jesus. Enquanto ele subia sorrindo assim, olhava para o céu, voava, eu só conseguia contemplá-lo, eu só conseguia olhar para ele e nada mais importava, porque tinha chegado o momento de eu voltar para casa, de eu voltar para a eternidade, da onde eu saí, da onde eu vim, que eu vim dele, todos nós viemos dele, voltaremos. Bom, se assim nós escolhemos. E eu lembro de ver uma luz, enquanto a gente estava subindo, eu vi uma luz muito forte. Era uma luz que irradiava. A gente estava subindo em direção a essa luz. Gente, eu não via céu, eu não via mais nada. Eu só via essa luz branca. E ela encadeava tudo. Mas ela não era aquela luz que você ficava assim. Era uma luz muito forte, mas era suportável. Eu não sei explicar isso. Era suportável. Parecia que tudo fazia parte ali daquele... Eu estava integrada àquela luz. E a gente entrou naquela luz. E aí, bum, um apagão. Meu olho fechou, um apagão. E, de repente, eu fui transportada para uma salinha de balé. Como um amanhecer. Quando os meus olhos se abriram, foi como um amanhecer, sabe? Eu não sei explicar isso para vocês. Era uma outra vida. Era uma outra vida. Um amanhecer. Parece que eu acordei em um novo lugar. E eu estava nessa salinha de balé. Era uma salinha meio que eu estava numa casa que parecia uma casa de campo, mas ao mesmo tempo era uma sala de balé, sabe? E eu via crianças, menininhas, vestidinhas de bailarina. Eu estava vestida de bailarina. A minha roupa de bailarina era fechadinha aqui, assim, ó. Daqui até aqui, assim, fechadinha. E um vestido de bailarina. Eu era professora daquelas criancinhas de balé. Eu era professora de balé, gente. Peraí, eu já vou contar isso. Já vou conversar com vocês, tá? Quero ser bem objetiva aqui na visão. Quando eu olhava, beleza, eu via isso. Aí quando eu olhava para o lado, tinha uma outra sala, onde tinha como se fosse um closet, assim, de roupas, um cabideiro, e eu vi uma moça em pé, com um vestido lindo de gala. Ela parecia uma princesa da Disney, essa moça. Ela estava de costas e ela falava a seguinte frase para mim: olha, acho que a gente vai precisar trocar sua roupa. Vamos procurar um vestido lindo para você? Aí eu falava no sonho. Ficava assim confusa, vestido? Pra quê? Como assim? E aí ela falava para mim, essa moça falava para mim, de costas, tá? Ela falava de costas. Ela tava mexendo no cabideiro enquanto ela falava isso, como se ela estivesse cuidando de mim, sabe? Procurando uma roupa para me vestir. Acho que a sensação que dava no sonho é que ela estava se preparando para um evento. Como se fosse um casamento, um evento, assim. Ela, vamos procurar um vestido para você. Aqui, ela falou, aqui, cada um tem o seu próprio closet. Aqui, cada um tem o seu próprio guarda-roupa. E a sua roupa, ela é toda feita de acordo com o seu peso, a sua medida e o seu gosto. Ou seja, tudo personalizado. O que ela disse, que ela estava falando aqui, no sentido, ali era onde? Que lugar era esse? Onde que eu estava? Eu estava no céu. E ela estava falando, aqui no céu, cada
um tem seu guarda-roupa. Ele fez tudo personalizado para cada um de nós, gente. Ela falava isso. E o sonho acabava. E tudo se fechou e acabou. Um sonho simples, porém muito impactante, porque eu sentia uma coisa muito forte nesse sonho dessa casinha do balé. Aquelas crianças que eu cuidava, eu amava aquelas crianças, gente. Aquela moça, eu amava essa moça. Eu amava ela. Gente, prestem atenção nisso. Eu acordei com um sentimento de amor por aquelas pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu amava essas pessoas de uma maneira que eu acordei com uma saudade que doía o meu peito. O peso de não estar nesse lugar, o peso de estar aqui. Quando eu voltei, quando eu acordei, eu senti o peso dessa atmosfera aqui. E eu falei, meu Jesus amado, o que aconteceu, sabe? Assim, o Senhor me mostrou a família que nós temos no céu. Ele mostrou que as pessoas do céu, todas são conhecidas. Não só isso, mas todas se amam, todas cuidam umas das outras. O amor de Deus no céu, ele exala para todos os seres humanos que estão no céu, todas as almas que estão no céu. O amor de Deus exala, a paternidade de Deus exala para todos eles, todas as almas. Ou seja, eu era professora de balé, eu cuidava das crianças. Aquela moça cuidava de mim. Então era todo mundo cuidando de todo mundo. No céu é assim, todo mundo cuida de todo mundo. É uma grande fraternidade, é uma família que nós temos no céu, gente. E eu acordei com um sentimento muito forte, um amor incondicional que eu sentia por aquele lugar, um afeto, uma memória que acessou dentro de mim, eu não sei explicar isso. Uma memória, acessou em mim uma memória que eu conhecia aquelas pessoas. E eu acordei, eu fiquei desesperada. Eu entrei num desespero santo. Eu vou confessar para vocês, o desespero santo de eu não estar lá, de eu estar aqui, quando eu acordei. Eu queria muito que aquilo tivesse sido real para sempre, que eu nunca mais acordasse. Porque aqui as pessoas não se amam, aqui as pessoas não cuidam umas das outras. Aqui as pessoas, dentro das igrejas é assim, imagina no mundo. Elas não cuidam, elas não amam. É muito difícil mesmo. Aqui é muito difícil. Aqui a atmosfera é pesada, as pessoas são egoístas umas com as outras, elas sempre querem ver primeiro o bem delas próprias para depois ver o do outro. E no céu não é assim. Essa moça, ela estava cuidando de mim com uma paz, com um amor, com o cuidado de uma irmã que eu nunca tive aqui na Terra. Tem uma irmã aqui na Terra. Mas a gente nunca teve esse amor fraternal de irmã. Entendeu? Eu senti muito, eu perdi muito isso na minha infância, eu perdi muito isso na minha família. Esse amor de pai, fraternal, de irmã, né? Eu não tive isso. Então, quando o Senhor ele me mostrou, tipo, eu tenho uma família aqui, mas a minha família aqui, eles são bem desapegados, é cada um no seu quadrado, sabe? E não tem nada a ver com a família do céu. Porque o que o Senhor me mostrou é que no céu não existe egoísmo, não existe glória de ninguém, ninguém se gloria, ninguém tem inveja de ninguém. Todo mundo cuida, todos são irmãos. Olha aqui uma coisa assim, delicada que o Senhor contou para mim nesse sonho. Eu era uma bailarina
E isso tem uma simbologia muito forte, porque o meu sonho... Gente, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, nessa parte do vídeo. O meu sonho era ser bailarina, desde quando eu era bem pitutinha, assim, criancinha. Eu já nasci, assim, eu gostava de dançar. Inclusive, eu me perdi no mundo por causa disso. Por causa da música, por causa disso. Mas eu nasci, desde quando eu era criancinha, eu nasci para ser bailarina. Quando eu nasci, o meu sonho era ser bailarina. E esse sonho ele nunca foi realizado aqui na Terra. E tanto que Satanás ele me ganhava muito por esse lado. Quando eu era do mundo, eu dançava músicas, seculares, enfim, né? Que a música é adoração contrária, músicas seculares são adoração contrária. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso. Todas as músicas que não são para Deus são contra Deus, é inimizade com Deus, né? É muito forte essa ministração que o Espírito me deu. Mas eu quero estar falando uma coisa aqui para vocês. Eu quase perdi a minha alma por conta disso. E Deus, ele me fez para ser bailarina. Eu nasci com essa vocação de ser bailarina. Eu sempre quis ser, mas eu nunca realizei esse sonho. Só que o Senhor me mostrou uma coisa, que no céu sonhos serão realizados. Sonhos que aqui na terra não foram realizados. Sonhos que Ele colocou dentro do seu coração, dentro da sua alma. Tipo assim, você nasceu para fazer algo, só que por algum motivo você não conseguiu realizar isso aqui na Terra. Não se preocupe. Não se preocupe, porque se o seu destino é o céu, se você escolheu o céu, porque o céu e o inferno são uma escolha. Se você escolheu ir para o céu, se você escolheu ser seguidor de Jesus, fique tranquilo, meu amigo, seus sonhos serão realizados lá. O Senhor me mostrou como eu era linda, gente, dentro do sonho. Vestida com uma roupinha linda, toda delicada, assim, de bailarina. Deus Pai é maravilhoso. E Ele não falha em nada. Em nada. Eu quero te dizer que, por mais que você não teve uma família que te amasse, que te desse o apoio e o alicerce que você tanto precisou, fique sabendo que Deus é essa família. Jesus é o seu sustento. Jesus é tudo. Ele é tudo. E quando você chegar no céu, você vai ver o que Ele preparou para você. O que Ele preparou para nós, gente, não se iguala a nada aqui nessa terra. Do meu coração para o seu, essa visão, sonho foi muito, muito forte. Eu acordei com uma depressão santa dentro de mim. Uma depressão, eu não estou mentindo. Uma depressão santa. Eu acordei em depressão. Por que eu acordei com depressão? Por causa da atmosfera que a gente vive aqui. E o amor que eu senti lá. Quando eu abri os meus olhos, eu vi que eu estava aqui. Eu senti, e não lá, não perto delas, da minha família, de Jesus, eu senti uma depressão santa dentro de mim, gente, uma angústia gigantesca, uma saudade, uma vontade de chorar. Parece que me tiraram. Eu não sei explicar isso para você. Parece que a eternidade, ela nos completa por inteiro. E enquanto nós não estamos lá e a gente está aqui, é como se aqui a gente fosse 50%. E lá a gente vai ser 100%. E eu experimentei isso. Quando eu voltei para cá,
Eu só queria chorar, 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 chorar. E eu pedi, Senhor, 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 até com sentimento de, Senhor, me leva, eu quero ir para esse lugar. Eu quero ficar com essas pessoas, eu quero ir para minha família. Sabe? Eu quero, porque quando você conhece o que ele preparou para você, você não quer mais voltar para essa terra. Então é isso. Foi isso. Essa foi a visão que eu tive, sonho sobre a eternidade e a família do céu que nós temos. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida espiritual. E se edificou, dá um joinha no vídeo. E é isso. Corra para os braços de Jesus. Jesus é o nosso companheiro, é o nosso melhor amigo, é o nosso Pai. Ele é tudo que nós temos aqui nessa terra. Porque se não for Ele, então não é mais nada nem ninguém.